Olá, hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa EBD, a lição que tem por tema o salvo e seus bens, lição 22, e está lá na página 109 da revista. O texto áureo que nós utilizaremos está em Mateus capítulo 6, o verso 19 ao verso 21. Então o texto diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Para a introdução e também para a nossa reflexão, gostaria de deixar duas perguntas. A pergunta a primeira pergunta diz assim: o que nos espera na reta final? Quando nós avistarmos ali a faixa de chegada, os nossos últimos dias, qual é a nossa perspectiva em relação a isso? O que nos espera, o que nós aguardamos? A outra pergunta em qual fundamento está alicerçado a nossa fé? Nós sabemos que grandes mártires, pessoas que empenharam as suas vidas, morreram por uma causa, gastaram seus tempos, suas energias, saúde, com o objetivo de agradar a Deus, com o propósito de cumprir o objetivo, cumprir a meta que o Senhor propôs para eles, e eles fizeram isso e não mediram esforços para alcançar esses objetivos. Mas e nós? Em que está alicerçada a nossa fé? Qual é a nossa maior esperança? Em que nós temos gastado os nossos tempos, os nossos esforços? A nossa prioridade maior, qual tem sido? E esses dias Deus tem falado muito ao meu coração, não sei com relação ao coração dos irmãos, o que Deus tem falado, mas eu tenho refletido muito sobre isso. E eu acho que esses têm sido dias que realmente Deus ele tem nos levado a pensar, nós inclinarmos a pensar sobre isso. Essa é pelo menos a minha impressão que eu tenho tido nesses últimos dias. Eu separei aqui uma palavra, a última frase de Martinho Lutero, antes da sua morte. Ele disse assim: nós somos mendigos e essa é a verdade. Uma pessoa que teve uma bagagem de experiência, uma pessoa que sofreu, como já falei, por amor ao Evangelho, e hoje se nós temos a liberdade que temos e se nós temos acesso à palavra e à livre interpretação, nós devemos a Deus e a Martinho Lutero, que foi o precursor ali da reforma. Esse homem, depois de todas as lutas, no final da sua vida, ele faz como um resumo e conclui dizendo que nós somos mendigos e essa é a verdade. Nós não somos nada, nós somos um barco que desvanece, que passa e logo se desvanece, uma folha que cai. Nós somos pó e essa é a verdade. Somos miseráveis e nós devemos pensar sempre sobre isso. Eu tirei também um artigo aqui de um site, eu achei interessante e eu gostaria de ler para os irmãos. Praticamente nada é mais esclarecedor do que o testemunho de moribundos. Mesmo mentirosos confessam então a verdade. Um olhar para o leito de morte revela muitas vezes mais do que todas as grandes palavras e obras em tempos de vida. No momento em que pessoas se veem confrontadas com a morte, muitas perdem suas máscaras e tornam-se verdadeiras. Muitos tiveram que reconhecer que edificaram sobre a areia.
se entregaram à ilusão e seguiram a uma grande mentira. Aldous Huxley escreve no prefácio de seu livro, o livro Admirável Mundo Novo, que se deveria avaliar todas as coisas como se estivessem sendo vistas no leito de morte. E o Salmo 90, verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Esse deve ser o nosso anseio, esse deve ser a nossa meta. Todos os nossos dias, com a mente, com o nosso propósito de alcançar corações sábios. Não gastar a nossa saúde, o nosso tempo e todos os nossos bens adquiridos, tudo que Deus tem nos disponibilizado para o nosso bem, para o nosso egoísmo, em favor do nosso egoísmo, mas para alcançar corações sábios. Eu acredito que essa é a vontade de Deus e eu acredito que essa também deve ser a nossa vontade, a vontade daquele que quer servir a Deus. Bem, dando continuidade, o primeiro tópico, ele diz, intitulado como os bens como presente de Deus. Os bens como presente de Deus. E Davi, ele louva ao Senhor com o Salmo, lá em Crônicas, capítulo 29, o verso 10 ao verso 14, ele vai dizer assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, teus são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Na verdade, nós oferecemos, igual o salmista, nós podemos dizer também, nós podemos afirmar, tudo que nós temos e o que nós podemos oferecer, ele vem do próprio Deus. E ao pensar sobre isso, a gente fica um pouco estarrecido, a gente fica um pouco abismado. Como a gente, às vezes, pode se gabar de conseguir alguma coisa, de oferecer alguma coisa, de dar alguma coisa. Na verdade, quando a gente, desde criança, a gente já tem aquele sentido de possessividade, que ele há de possessividade, de isso é meu, isso pertence a mim, foi eu que fiz, eu que alcancei, eu que conquistei, e assim no decorrer da vida a gente vai observando isso e algumas coisas às vezes a gente erroneamente a gente comete pensando que a gente conquista e que a gente oferece alguma coisa. Na verdade, tudo vem de Deus e isso nós podemos afirmar também. O que fazemos com o que Deus tem concedido para administrarmos? O que nós fazemos com os recursos financeiros que Deus nos concede para administrar, para poder sustentar dignamente a nossa família? Será se estamos administrando esses recursos de forma correta? Os nossos dons, os nossos talentos. Eu estava escutando uma música de Marcos Almeida que diz que
os nossos dons, eles devem ficar na história. E achei bem bacana a letra da música, quando no refrão ele fala sobre isso e diz assim, partiu. Acho que se não me engano, é o título, o nome da música, Partiu. Eu não pesquisei na internet, mas nesse ponto me chamou a atenção. Se você sabe cantar, se você sabe pregar, se você sabe tocar violão, se você sabe, tem algum dom, eu acredito que todos têm esse dom, eles devem ficar na história, devem ser lembrados pelas pessoas. Se você faz, você deve fazer da melhor forma possível. Isso aí as pessoas devem se lembrar de você pelo dom que Deus te deu. E eu nunca tinha pensado dessa forma, nessa perspectiva, mas Deus falou através dessa música e eu achei bem interessante. E os recursos da igreja? A igreja, ela tem uma necessidade, ela tem as suas despesas, os nossos dízimos e ofertas, e com serviço com a comunidade cristã. O que nós temos feito? A igreja, ela sustenta missionários, e a gente pode perceber a abrangência disso aí, né? Às vezes nós não conseguimos fazer muito ou nos deslocar para poder fazer viagens missionárias, mas a igreja, por meio dos nossos dízimos e ofertas, ela pode fazer isso por nós. Ou seja, a nossa contribuição, a nossa ajuda, o nosso auxílio, não sei se eu posso dizer assim, porque tudo vem de Deus, como nós já falamos, mas a gente pode contribuir grandemente para o reino de Deus dessa forma. Contribuir para a comunidade cristã, na comunidade cristã, contribuir para ações sociais que são realizadas por meio da igreja. A igreja, ela deve ser a diferença no lugar que ela está instituída, que ela foi instituída, que ela foi colocada. Ela deve ser um meio de ajudar pessoas, de contribuir para que as pessoas elas possam ter uma dignidade, possam ser transformadas, né, através do Evangelho. Ou seja, esses bens que nós estamos falando, não apenas bens financeiros, mas em todas as áreas da nossa vida, o nosso tempo, a nossa capacidade de realizar, de agir, todas as coisas são disponibilizadas por Deus para serem bem utilizadas. Então, dando continuidade, nós podemos chamar de nosso aquilo que é de Deus, podemos chamar de nosso aquilo que Deus nos concedeu para que pudéssemos administrar. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 16, o verso 3 ao verso 5. E o apóstolo ele vai dizer assim: saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas toda a igreja dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então, Priscila e Áquila, eles são chamados pelo apóstolo de colaboradores, companheiros, e algo que nos chama a atenção, eles mencionam que é mencionado no texto que a casa deles foi utilizada como igreja. Então não é errado, nós podemos sim
chamar de nosso aquilo que foi disponibilizado por Deus para nós administrarmos. Não tem erro nenhum nisso aí, mas tem uma observação aí. Temos que lembrar que as coisas que foram colocadas em nosso poder devem ser utilizadas a serviço do Senhor. E tem alguns evangélicos que colocam nos carros ou adesivos ou em postagens em rede social. Meu carro pertence ao Senhor, a minha casa é do Senhor, meu filho é do Senhor. Mas, independente das letras, dos dizeres, o que deve valer mesmo é realmente se está sendo utilizado a serviço do Senhor. A questão é o que nós fazemos com aquilo que nós chamamos de nosso, né? Que nós temos feito, né? Nós chamamos de nosso, com a nossa casa, com o nosso carro. Às vezes a pessoa tem um carro lá, Deus abençoa, ele compra um carro, mas se vai para uma obra missionária, a pessoa já coloca 1001 imposições, porque a estrada é ruim, tem muita lama, eu posso furar um pneu, posso cortar um pneu, e aí não dá não. Ou se é para levar um irmão que está doente no hospital, ou se é para dar carona em tempos chuvosos, isso frequentemente, às vezes, com certeza alguém já deve ter visto. E será se realmente a pessoa ela está apenas falando de boca para fora, ou se realmente aquilo que Deus, que na verdade não é seu, é do Senhor, e Deus deu para ele administrar, ele pertence ao Senhor. Se nós chamamos de nosso, se está sendo utilizado realmente a serviço da obra do Senhor. E a nossa casa, temos acolhido as pessoas que vêm até nós, as pessoas que batem a nossa porta, muitas vezes ali pedindo ajuda, querendo. Nós temos utilizado da hospitalidade, né? Como a Bíblia nos ensina, a Bíblia pede, nos ensinamentos que nós recebemos, ela indica que nós devemos fazer, como tratar as pessoas que vêm de fora, né? E então são todas coisas, questões que nós devemos estar refletindo, nós devemos pensar sobre isso e procurar melhorar nesses quesitos. Quando nós utilizamos os nossos bens conforme a vontade do Senhor, esses bens eles vão trazer benefício às outras pessoas, né? Quando empregamos os nossos bens segundo a vontade de Deus, ajudamos as pessoas amadas por Ele. Um Deus vivo que torna liberal cada servo seu, abençoando a vida de muitos. Isso é tremendo. Aquilo que, se formos pensar, e não querendo ser redundante, mas é de Deus. Ele veio por um motivo, ou não sei, pela vontade soberana de Deus. Ele quis que nós tivéssemos um determinado recurso. E esse recurso, ele tem que ser utilizado para você abençoar outra vida. Para que essa bênção, para que esse determinada coisa ou coisa que você recebeu do Senhor, que ele possa servir
para que uma pessoa ela possa ser edificada, para que uma pessoa ela possa resolver um problema financeiro, resolver um problema emocional, muitas vezes na pregação ali que você faz, ou em uma música cantada, através de uma música cantada, através de uma poesia, ou através de uma oração, você pode ajudar e ser bênção na vida de uma pessoa. E quer aprofundar mais, se nós formos aprofundar, uma pessoa que está ali perdida, caminhando a passos largos para o inferno, de repente você prega para aquela pessoa, foi algo que Deus te deu, um dom que Deus te deu. Você prega, fala de Jesus, o Espírito Santo, ele começa a agir na sua vida e agir na vida da pessoa que está te escutando. E você vai transformar, tem a possibilidade de transformar a realidade daquela pessoa. Deus te fez um instrumento para que ele pudesse tirar uma pessoa do lamaçal do pecado, para que ele fosse conhecedor e que resplandecesse sobre a vida dele a maravilhosa e bendita luz de Cristo. E isso é algo tremendo, isso é algo muito grande. Nós podemos ajudar, mas Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai fazer isso por nós, né? Ele deseja que nós façamos a sua vontade, mas não podemos, Deus não pode interferir nisso daí. É nós que devemos fazer. As primeiras lições que devemos aprender como discípulo de Cristo é que o discípulo deve servir. Dessa forma, todos os seus bens devem ser empregados conforme a vontade do Senhor. Nós já aprendemos isso na lição. E Cristo é o exemplo maior, né, de serviço. O servo, ele não fica esperando ordens. Ele está sempre ali. Ele não fica simplesmente parado, simplesmente acomodado com as situações. Mas quando chega até ele uma ordem, uma determinação, ele vai executar aquilo ali. E nós devemos estar atentos, porque a ordem já foi deixada, está na palavra. E nós devemos de forma humilde, de forma resignada, obedecer à vontade de Cristo. Os bens administrados com sabedoria. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 ao verso 17. Como nós já falamos, Deus ele não obriga a empregar o que tem nos dado naquilo que é sua vontade. Ele nos deu o livre-arbítrio. Uma questão. Nós devemos lembrar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O discípulo de Cristo, ele só vai se alegrar em fazer a vontade de Deus. Esse é o seu objetivo. Esse é
a alegria e a satisfação do discípulo de Cristo, de fazer a vontade, de cumprir a vontade do seu mestre. Mas nós devemos pedir discernimento ao Senhor, que o Espírito Santo possa nos dar esse discernimento para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Todos os dias, ao acordarmos, orarmos a Deus e pedir a Ele que nos ilumine, que nos dê essa capacidade de discernir para esse dia qual será a tua vontade. E sempre Ele está me colocando oportunidades para que essa vontade ela seja executada. Se Cristo morreu por nós, nós também não temos o direito de nós vivermos para nós mesmos. Nós também devemos mortificar as nossas vontades e viver para Cristo, viver para cumprir a vontade do Mestre, daquele que nos amou, que se entregou por nós e deu a sua vida por nós. Devemos administrar o que é de Deus com sabedoria. Como fazer isso? Cristo morreu por nós, logo devemos considerar-nos mortos e vivendo para Ele. A vontade de Deus é a alegria do discípulo e o sentido da vida, como já falamos. Se administrar todas as coisas conforme a vontade de Deus, ele terá mais saúde, será mais sábio, além de mais feliz e realizado. Se nós utilizarmos o nosso tempo, a nossa saúde, utilizarmos todos os nossos bens para, conforme a vontade de Deus, eu acredito que nós teremos mais êxito na vida, teremos uma vida com sabedoria, viveremos uma vida, seremos pessoas mais sábias, né? Pessoas mais esclarecidas, pessoas mais... eu posso falar que quando chega ao final da vida, ou quando está diante de uma tribulação, diante de uma situação em que ela, em outras pessoas, em outros tempos, estaria aflita, estaria talvez até falando mal ou murmurando, ela vai ter uma segurança, um equilíbrio que as outras pessoas vão notar, vão perceber esse equilíbrio. Então, isso é só para as pessoas que cumprem, que realmente têm empreendido seus bens, tudo no serviço do Senhor. E as bênçãos de uma fiel administração. O texto bíblico diz assim: não mais junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É a principal bênção da administração fiel, é você empreender o seu tempo, você focar e você buscar exercer a vida cristã naquilo que vale a pena, naquilo que não perece, naquilo que vai durar para a eternidade. Quando você tem essas convicções, quando você tem esse intuito, quando você coloca isso como um estilo de vida, todos os dias eu vou buscar não me apegar às coisas passageiras, não me apegar ao material,
Não vou me iludir por falsas propostas de coisas que realmente duram pouco tempo. Mas quando a gente pensa sobre eternidade, pensa sobre alcançar, sobre levar vidas a Cristo, pregar o Evangelho, obter e gastar tempo, deter tempo no que é principal, a gente está vivendo a verdadeira vida, vivendo de forma não insana, mas de forma consciente e sábia, procurando atingir o principal objetivo, a meta final, que é de chegar ali no final da vida e ter realmente a sensação de dever cumprido, de ter alcançado o objetivo e de saber o que espera, a eternidade. E isso é por demais maravilhoso. E concluindo, que cada um de nós possa empregar seu tempo, as suas habilidades, seus dons, seus recursos financeiros, enfim, toda a sua vida para fazer crescer o número de discípulos de Jesus Cristo, ajudando na edificação de uma igreja viva que agirá no mundo em que ela foi colocada para transformar. Nós devemos pensar sobre isso. Eu tenho feito isso, eu tenho realizado isso. Senão é hora de repensarmos. Assim, sempre tem oportunidades. O Senhor sempre está possibilitando, nos dando condições de nós podermos rever as coisas e escrever uma nova história. E essa nova história, ela deve ser escrita de forma correta, de forma dentro dos princípios bíblicos, e que nós possamos refletir sobre tudo que nós temos aprendido e que nós possamos realmente viver a vida que Deus quer para nós. Amém.